Nós falamos na nossa revisão sobre operações com números fracionários. Agora, nós vamos falar um pouco sobre números decimais. Bom, o que são números decimais? São números também que representam parte de um todo. Os números decimais, eles são caracterizados pela presença de uma vírgula, como 0,54, 123,3, 12,356. Todo número decimal, ele é formado por duas partes. A vírgula, ela indica essa divisão dessas duas partes. Bom, a parte inteira fica à esquerda da vírgula, ou seja, ela vai aparecer antes da vírgula. A parte decimal fica à direita da vírgula, ou seja, depois da vírgula. Exemplo, 0,54, o 0 é a parte inteira e o 54 é a parte decimal. 123,3, 123 é a parte inteira, 3 é a parte decimal. 12,356, 12 é a parte inteira, 356 é a parte decimal. 12,567, 12 é a parte inteira, 567 é a parte decimal do seu valor. Bom, como nós estamos falando de números fracionários, e os números fracionários, eles são divididos em duas partes, a parte inteira e a parte decimal, a parte inteira antes da vírgula, a parte decimal depois da vírgula, nós também nomeamos essas partes, assim como nós nomeamos os nossos números inteiros, os nossos números naturais. Bom, a vírgula, ela indica essa separação da parte inteira com a sua parte decimal. Na parte inteira, nós temos aquela nomenclatura que nós já conhecemos. Então, nós trabalhamos primeiro com as unidades, dezenas e centenas. Depois, unidade de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar. E nós continuamos. Esses são os primeiros nomes que nós temos. Da mesma forma, nós nomeamos a parte fracionária. Então, se eu vou utilizar um número após a vírgula, esse número ele é um décimo. Se nós utilizamos dois números, centésimos. Se nós utilizamos três números, milésimos. Se nós utilizamos quatro números, décimo de milésimo. Se nós utilizamos cinco números, centésimo de milésimo. Se nós utilizamos 6 números após a vírgula, milionésimo. Se nós utilizamos 7 números após a vírgula, décimo de milionésimo. Se nós utilizamos 8 números após a vírgula, centésimo de milionésimo. Se nós utilizamos 9 números após a vírgula, bilionésimo. Observe que você vai determinar esse nome da parte fracionária contando quantos números estão sendo utilizados aqui na parte fracionária, ou seja, quantos números tem depois da vírgula. Vamos olhar, por exemplo, o número 0,54. Observe que nós temos dois números após a vírgula, então ele é 54 centésimos. No nosso valor 123,3, observe que antes da vírgula, agora nós utilizamos três casas. Então, três casas, nós temos centena. E uma casa após a vírgula, um número só depois da vírgula. Então, 3 décimos. Lemos, então, 123,3 décimos. 12,356. Após a vírgula, nós temos 1, 2, 3 números. Então, é milionésimo. 356 milionésimos. 12,567 é o mesmo processo. São 3 números, 567 milionésimos. Então, antes da vírgula, nós damos os mesmos nomes que nós tínhamos anteriormente.
unidade, dezena, centena e assim por diante. Após a vírgula, nós vamos contar quantos números que aparecem, ou seja, quantas casas decimais vai ter. Essas casas decimais vai indicar o nome que vai receber. Uma única casa, ou seja, um único número após a vírgula, décimo. 2 números, centésimos. 3 números, milésimos. 4 números, décimo de milésimo. E assim por diante. Basta olhar na tabela e verificar quantos números e o nome dele. Tanto a fração como o número decimal é um número que tem partes de um todo, ou seja, nós estamos trabalhando aqui com valores totais que foram divididos em partes. Isso quer dizer que a fração e o decimal, ele tem uma relação entre si, e você pode transformar um número fracionário em um número decimal e um número decimal em um número fracionário, desde que esses números, fracionário e decimal, sejam um número ou dízima periódica ou uma fração que nós chamamos de fração decimal. Uma fração que tem fim, um número decimal que tem fim. Ou uma fração que, ao transformar em um número decimal, ele também tenha fim. Da seguinte forma. Observando que para transformar a fração de um número decimal, basta dividir o numerador pelo denominador. Ou seja, se você tem uma fração e quer transformar essa fração em um número decimal, basta você dividir o numerador pelo denominador. Quem é o numerador? O número que aparece em cima. Quem é o denominador? O número que aparece embaixo. No nosso exemplo, nós temos a fração 3/5, ou seja, 3 sobre 5. Eu vou transformar essa fração em um número decimal. O numerador é o 3, o denominador é o 5. Então, nós vamos dividir 3 por 5. 3, ao dividir por 5, nós sabemos que não tem como, porque o 3 é um número menor. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos acrescentar um zero a esse 3, ele vai ser 30, e acrescentamos um zero e uma vírgula na resposta. Agora, nós temos 30 dividido por 5, que é 6, porque 6 vezes 5 é 30. E 30 menos 30, 0. Logo, o nosso número fracionário, 3/5, equivale ao número decimal 0,6. Bom, nosso segundo exemplo, nós temos 23 nono. Eu quero transformar esse número em um número decimal. O 23 é o numerador, o 9 ele é o denominador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir 23 por 9. 23 dividido por 9 é 2, porque 2 vezes 9 é 18. 23 menos 18 sobra 5. 5 é menor do que 9, então eu sei que não tem como dividir. Se 5 é menor e não tem como dividir, eu ia procurar o próximo número para descer junto com 5 e continuar o cálculo. Mas nós já dividimos 23, não tem outro número. Isso quer dizer que não tem outro número para acrescentar ao 5. Eu vou continuar o cálculo acrescentando um zero, por conta própria. Quando você acrescenta um zero, você acrescenta uma vírgula. Por que eu só vou acrescentar uma vírgula? Porque já tem o número 2. O 2 é a parte inteira. E a vírgula vai indicar agora que nós vamos fazer a parte decimal desse cálculo. 50 dividido por 9 é 5, porque 5 vezes 9 é 45. 50 menos 45, sobra 5 novamente. Eu vou acrescentar outro zero. Não tem necessidade de acrescentar outra vírgula, porque o número decimal ele só possui uma vírgula. Você já escreveu a vírgula, continua o cálculo. 50 dividido por 9 é 5, porque 5 vezes 9 é 45. 50 menos 45 sobra 5. Acrescenta outro zero, fica novamente com 50. 50 dividido por 9 é 5. 5 vezes 9 é 45. 50 menos 45 sobra 5 novamente. Observe que eu posso continuar esse cálculo infinitamente. Sempre será 5 a nossa resposta. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não precisa continuar. Então, vamos escrever 2,5.
555. A reticência aqui indica que será sempre o quê? 5, o próximo número. Logo, o nosso número fracionário, 23 sobre 9, equivale ao nosso número decimal, 2,5, ou 555. O que isso quer dizer? Nós temos aqui, ó, 0,6. Nós utilizamos apenas um número após a vírgula. Então, décimo, 6 décimos. E 2,555. Se nós escrevemos 35, então, milionésimo. O 2 é a parte inteira e o 0 é a parte inteira. Então, ao transformar uma fração em um decimal, você divide o numerador pelo denominador. Essa divisão pode ser exata, como no nosso primeiro caso, 0,6, quer dizer que ela tem fim, ou essa divisão pode não ser exata. Quando não for exata e tiver repetição, nós chamamos isso de dízima periódica. E como eu posso fazer o inverso? Como eu posso transformar um número que é decimal em uma fração? Nós vamos transformá-la em uma fração decimal. Bom, eu tenho o exemplo do 0,8. Eu vou observar quantas casas decimais ele possui. Lembra, a vírgula divide o número decimal em duas partes. A parte inteira, aquele valor que vem antes da vírgula, e a parte decimal, aquele que vem depois. Casas decimais é o décimo, milésimo, centésimo, milésimo de centésimo e assim por diante. Ou seja, você vai contar quantos números aparecem depois da vírgula. No nosso exemplo 0,8, aparece apenas o número 8. Se aparece apenas o número 8, é uma casa decimal. Como eu vou fazer para transformar isso em uma fração? Você vai fazer primeiro o traço, que indica a fração, vai observar o número sem a vírgula o 0,8 fica apenas 0,8 ou apenas 8. Esse valor será o seu numerador. O numerador é 8. E o denominador? Você vai fazer potências de 10. 10, 100, 1000 e assim por diante. Ou seja, você vai escrever o número 1 e vai acrescentar zeros, de acordo com a quantidade de casas decimais que tem. Nós utilizamos uma casa decimal, um zero, 10. Ficamos, então, com 8 sobre 10. Mas lembra, quando você tem uma fração e você pode fazer a simplificação, você deve fazer. O que é simplificar? É dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor. 8 e 10 são números pares, então eu sei que eu posso dividir por 2. 8 dividido por 2 é 4 e 10 dividido por 2 é 5. 4 e 5 não pode dividir novamente por outro número, então nós temos que o valor, número decimal 0,8, equivale à fração 4 sobre 5. Se você dividir 4 por 5, você consegue encontrar 0,8. No nosso próximo exemplo, nós temos o valor 0,20. 2 e 0 formam os números que estão depois da vírgula, a parte decimal. O zero antes da vírgula é a parte inteira. Isso quer dizer que nós utilizamos aqui duas casas decimais, dois números após a vírgula. Bom, como eu faço para escrever esse número decimal e um número fracionário? Primeiro eu faço o traço e vamos preencher o numerador, o número de cima. 0,20, se eu desconsidero a vírgula, fica 0,20, ou simplesmente 20. Esse é o numerador. O denominador, eu vou escrever 1 e vou acrescentar 0 de acordo com as casas decimais. Não são duas casas decimais? Então são dois zeros. Fica 100. Ficamos então com 20 sobre 100. 20 sobre 100 são números que terminam em zero. Quando nós estudamos múltiplos e divisores, nós estudamos também critérios de divisibilidade, ou seja, algumas regras para realizar a divisão. E lá nas regras tem que, quando o número termina em zero, ele pode ser dividido por 10. Isso quer dizer que o 20 e o 100, já que os dois terminam em zero, podem ser divididos por 10. 20 dividido por 10 é 2. E 10 e 100 dividido por 10 é 10. 2 e 10 não são números pares?
Então, pode ser dividido também por 2. 2 dividido por 2 é 1 e 10 dividido por 2 é 5. Ou seja, o número 0,20 equivale à fração 1,5. Se você dividir 1 por 5, você vai voltar a ter o número decimal 0,20. Nosso terceiro exemplo é o número 1,25. 1,25, eu vou contar quantas casas decimais, quantos números tem após a vírgula. Tem o 2 e o 5, ou seja, 2 casas decimais. Vou imaginar agora, para fazer a fração, o número sem a vírgula. 1,25 sem a vírgula fica 125. Esse é o nosso numerador. O denominador, eu vou escrever 1 e vou observar. São 2 casas decimais, 2 zeros. Ficamos com 125 dividido por 100. Bom, posso simplificar essas frações. Por quê? Lá nas regras de divisibilidade, tem uma regra para o número 5. Ele diz que ele pode ser dividido por qualquer número que termine em 5 ou 0. Então, nós podemos dividir 125 dividido por 5 é 25. 100 dividido por 5, 20. Podemos dividir por 5 novamente, porque o 25 termina em 5 e o 20 termina em 0. 25 dividido por 5 é 5 e 20 dividido por 5, 4. Ficamos com a fração 5 sobre 4, que equivale ao número decimal 1,25. Nosso quarto exemplo é o número 10,824. Para escrever esse número na forma fracionária, você vai primeiro observar o número sem a vírgula. Vai ficar 10.824 no numerador. O denominador, eu vou escrever o número 1 e vou contar quantas casas decimais, quantos números tem depois da vírgula. Tem o número 8, 2 e 4, ou seja, 824. São 3 valores, são 3 casas decimais. Então, eu acrescento 3 zeros. Ficamos, então, com 10.824 dividido por 1.000. Ambos os números são pares, então eu posso simplificar essa fração por 2. 10.824 dividido por 2, 5.412. 1.000 dividido por 2, 500. Eles ainda são pares, posso dividir novamente por 2. 5.412 dividido por 2, 2.706. 500 dividido por 2, 250. Ainda são números pares. Posso dividir mais uma vez por 2. 2.706 dividido por 2, 1.353. 250 dividido por 2, 125. Agora eu não posso mais dividir. Não tem nenhum número que divide os dois ao mesmo tempo. Porque o 125 ele vai ser divisível por 5, por 25 e assim por diante. Bom, isso quer dizer que 1.353 sobre 125 equivale ao número decimal 10,824. Bom, isso quer dizer que quando eu tenho uma fração e eu quero transformar em um número decimal, eu vou dividir numerador pelo denominador. Se eu quero transformar um número decimal em uma fração, eu vou observar o número sem vírgula, esse é o numerador. Vou escrever 1, vou contar quantas casas decimais e vou acrescentar zeros. Então, eu vou ficar com 10, 100, 1.000, 10.000 e assim por diante. Após isso, eu vou observar se essas frações podem simplificar, se o numerador e o denominador têm algum valor em comum que eu posso dividir. Como efetuamos operações com números decimais? Bom, os números decimais, se você está somando ou subtraindo, você tem que tomar cuidado com a vírgula. Ao escrever a operação de adição e subtração, a vírgula tem que ficar uma abaixo da outra. Caso algum número não esteja exatamente um embaixo do outro, ou esteja faltando, você deve organizar, igualar, acrescenta zero àqueles que estão faltando. Exemplo,
3,54 mais 2,19. Observe que eles têm a mesma quantidade de número antes da vírgula, 1, e a mesma quantidade depois, 2. Então, basta escrevê-los. Ao escrever, a vírgula fica uma abaixo da outra. E aí, efetuamos a soma. 4 mais 9 é 13. 1 mais 5 é 6. 6 mais 1, 7. A vírgula deve ficar uma abaixo da outra, inclusive na resposta. 3 mais 2, 5. 5,73. Na subtração, nós fazemos o mesmo processo. Observe que nós temos 7,28 menos 1,32. Antes da vírgula tem um número, depois da vírgula, dois números. Basta escrevê-los então. Vírgula abaixo de vírgula, 8 menos 2, 6. 2 menos 3 não tem como, pega o emprestado. 12 menos 3, 9. A vírgula deve ficar abaixo da vírgula, inclusive na resposta. 6 menos 1, 5. 5,96. Já o nosso próximo exemplo, nós temos 5,52 mais 7,1. Observe que antes da vírgula, nós temos a mesma quantidade de número, 1. Depois da vírgula, nós temos 2 algarismos e 1 algarismo. Isso quer dizer que nós vamos igualar. Esse que tem apenas um número após a vírgula, nós vamos acrescentar um zero. Quando você acrescenta um zero, após esse 1, nós vamos ficar com 2. Então, ficaremos com 4,52 mais 7,10. A vírgula deve ficar uma abaixo da outra. E agora nós somamos. 2 mais 0, 2. 5 mais 1, 6. A vírgula uma abaixo da outra. 4 mais 7, 11. 11,62. Já na nossa conta de subtração, nós temos 18,3 menos 3,42. Observe que antes da vírgula, nós temos 18 e 3. 18 são dois números, 2 algarismos, e o 3 é apenas 1. Nós vamos acrescentar um zero a esse 3, e ele ficará com 2 algarismos agora. Após a vírgula, nós temos um algarismo e 2. Isso quer dizer que nós devemos acrescentar um algarismo ao 3, assim ele ficará com 2, assim como 42. Sempre nós vamos acrescentar zero e igualar esses números. Ficamos então com 18,30 menos 0,3,42. Na soma e na subtração, você vai acrescentar zeros, mas não pode perder as vírgulas. Elas têm que ficar uma abaixo da outra. E aí faz a subtração. 0 menos 2 não tem como, pega o emprestado. 10 menos 2, 8. O 3 agora é um 2. 2 menos 4 não tem como, pega o emprestado. 12 menos 4, 8. A vírgula uma abaixo da outra, inclusive na resposta. 7 menos 3, 4. E repete 1. 1 menos 0, 1. 14,88. Multiplicação de frações. Na soma e na subtração, você deve manter a vírgula uma abaixo da outra. Na multiplicação, você não vai se preocupar com isso. Você vai fazer a multiplicação normalmente, sem levar em consideração a vírgula inicialmente. 3,49 vezes 2,5, você vai simplesmente fazer o cálculo. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 4, 20. 20 mais 4, 24. 5 vezes 3, 15. 15 mais 3, 17. 2 vezes 3, 2 vezes 9, 18. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. 2 vezes 3, 6. E realiza a soma. Repete o 5. 4 mais 8, 12. 1 mais 7, 8. 8 mais 9, 17. 1 mais 1, 2. 2 mais 6, 8. Depois que você fez todo o processo de multiplicação, aí você vai observar as casas decimais. Lembra, número decimal, as casas decimais são os números que vêm depois da vírgula. No 3,49, são duas casas decimais, o 4 e o 9. No 2,5, é uma casa decimal.
Isso quer dizer que nós temos um total de 3 casas decimais. Então, a vírgula tem que ficar de uma forma que após ela, você também tenha 3 números, ou seja, 3 casas decimais. O número vai ficar entre o 8 e o 7. 8,725. Temos aqui 3 casas decimais. Na divisão, você vai observar primeiro os números que estão sendo divididos. Nós temos 5,2 dividido por 2. Ambos os números deveriam possuir vírgula, porque ambos têm que ter a mesma quantidade de casas decimais. Ou seja, os dois têm que ter a mesma quantidade de números após a vírgula. Mesma quantidade de algarismo após a vírgula. 5,2 tem 1. Já o número 2 não tem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar isso. Eu vou acrescentar uma vírgula ao 2 e acrescentar um 0. Você sempre vai acrescentar, você nunca vai tirar. Acrescentando uma vírgula e um 0, nós ficaremos com 5,2 dividido por 2,0. Logo, após a vírgula, nós temos o 2 e o 0. Agora que nós igualamos as casas decimais, nós vamos desconsiderar essa vírgula. 5,2 será 52 e 2,0 será 20. Então, nós vamos dividir 52 por 20. 52 dividido por 20 é 2, porque 2 vezes 20 é 40. 52 menos 40 sobra 12. 12 não divide por 20 porque ele é menor. Então, o que eu faço? Eu acrescento um 0. Esse 0 eu acrescentei por conta própria, ele não existia. Então, você é obrigatório acrescentar também uma vírgula. E agora nós vamos dividir a parte decimal. 120 dividido por 20, 6, porque 6 vezes 20, 120. 120 menos 120, 0. Ou seja, para multiplicar, você multiplica normalmente, conta quantas casas decimais utilizou para fazer a multiplicação e você vai escrever a vírgula de forma que tenha essa mesma quantidade de casas decimais. Na divisão, primeiro você vai observar os números e, se for necessário, você tem que igualar, ou seja, tem que ter a mesma quantidade de casas decimais. Você vai acrescentar zeros até que os dois números tenham a mesma quantidade de casa decimal. Depois você vai desconsiderar essa vírgula e vai realizar o cálculo da divisão normalmente. Concluímos assim a nossa revisão relacionada a números decimais. No nosso próximo vídeo, nós estaremos revisando o nosso conhecimento sobre porcentagem.